Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nilce, vou fazer uma autodescrição, sou morena, cabelos escuros, né, tamanho médio, uso óculos, aliás, e tenho no meu fundo aqui um armário, né, grande, com algumas prateleiras, com uma outra escrivaninha aqui. Estou usando uma camiseta preta de bolinhas brancas. Bom, eu sou professora da rede, né, efetiva, já participo de vários projetos de formação aí pela Secretaria, pela EFAP, desde o ano passado participo das transmissões aqui de ano, né, do componente de matemática, e também atuo como PCNP da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Já sou formadora já há bastante tempo, desde 2009. Bom, gente, nosso maior objetivo com esse programa de recuperação e aprofundamento é proporcionar aos nossos estudantes, né, possibilidades para que aprendam mais, né, que aprendam as habilidades essenciais para que eles possam ter sucesso aí na sua trajetória escolar. Então, vamos lá, iniciando com a nossa formação. Então, só que antes eu vou apresentar aqui para vocês, compartilhar aqui. Só um minuto. Bom, aqui. Acho que está dando certo, né? Acho que está compartilhando agora. Sempre tem, né? Sempre na hora dá uma enroscadinha, né, gente? Mas eu acho que isso aí faz parte. Então, seguindo aqui. Bom, antes de iniciarmos a nossa formação, a gente sempre apresenta aqui essa tela, gente, para que vocês possam, né, quando vocês estiverem aí com o PPT em mãos, vocês podem estar acessando esse link, né, aqui dos anos iniciais, que vai direcionar ao site da EFAP, né, que vocês terão acesso aos materiais digitais, tanto do professor como do estudante, que é importantíssimo para que vocês tenham esse material para poder planejar, estudar, né, porque agora, nesse momento, vocês não precisam se preocupar, porque nós fizemos aqui o print somente das telas, né, com relação à análise da aula que veremos hoje. Mas para o segundo momento aí do desdobramento da pauta dos seus pares, é importantíssimo que vocês tenham esse material. E lembrando, né, gente, que esses materiais já chegaram, né, nas escolas, nas diretorias de ensino, que é um conhecimento que eu tenho. Então, mas caso alguém não tenha o material físico, vocês podem estar acessando aqui pelo site da EFAP, neste link, como eu já disse, tá bom? Então, vamos iniciar nossa formação? Bom, quais são os objetivos da nossa pauta de hoje? Né? Então, vamos lá, né? Sempre aqui começando a recuperar aqui, um dos objetivos é recuperar alguns conceitos, né, que trabalhamos aí na sequência 2, o pensamento aritmético, com foco nas operações do campo aditivo. Apresentaremos também as ideias que compõem aí, né? Apresentamos, né? Porque é o que aconteceu lá no último encontro. As ideias que compõem esse campo conceitual, no caso da composição, transformação, comparação e composição de transformação. O segundo objetivo, né, aprofundar um pouquinho mais o trabalho com pensamento aritmético, também com foco no campo aditivo, mas olhando aí para a mudança de incógnita, né, e quais as implicações dessa mudança nas aprendizagens dos nossos estudantes. Terceiro, analisar algumas atividades da sequência 3, o pensamento aritmético, as operações do campo aditivo, mas observando aí o tipo de significado e pensamento na mudança do lugar da incógnita. E, por fim, né, apresentar aí uma sugestão para que possamos pensar, né, planejar e organizar as situações de ensino para serem desenvolvidas junto com a sua turma. Então, seguindo. A nossa agenda está dividida em 4 momentos aí.
O primeiro momento, vamos recuperar alguns conceitos desenvolvidos no encontro anterior, né, com relação ao campo aditivo. A nossa proposta é sempre resgatar o que vimos no último encontro para darmos prosseguimento com a formação de hoje. E no segundo momento, o objetivo é estudar um pouquinho mais, né, aprofundando nossos conhecimentos, ampliando a compreensão do campo aditivo, observando a mudança do lugar da incógnita nas situações problemas. E no terceiro momento, nós vamos observar e analisar algumas atividades da sequência 3, com foco nas operações do campo aditivo. E, por fim, no quarto momento, nós vamos discutir algumas sugestões para o planejamento do trabalho didático. Então, seguinte. Nosso primeiro momento, né, recuperar aqui alguns conceitos desenvolvidos no encontro anterior, do campo aditivo, que acho que vocês estão lembrados, né, mas vamos resgatar aqui. Aqui, com relação, né, a esse esquema aqui, falando sobre o pensamento aritmético, né, nós já apresentamos esse esquema nos encontros anteriores, mas como estamos retomando, esse esquema ele facilita aí a nossa compreensão sobre o pensamento aritmético que estamos desenvolvendo nesse bimestre. E como ele vai se materializar no material do Aprender Sempre. Observamos aqui que a quantificação, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Que a quantificação, né, ela permite a matematização da numeração que as crianças utilizam, ou seja, o sistema de numeração decimal, e é uma via, né, de mão dupla aqui, porque ao mesmo tempo que ela pode matematizar, né, os números, realizando a contagem na medida que contam algo, e a partir dos números apresentados, ela pode quantificar, apresentando a sua totalidade ou a sua distribuição. Também permite analisar as suas propriedades, observando suas estruturas de funcionamento para esse tipo de pensamento matemático. Isso tudo, né, foi posto por Lins e Jimenez, conforme os nossos referenciais aí, com relação à pauta. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos para o nosso segundo momento, aprofundar aí os nossos conhecimentos, né, a compreensão do campo aditivo, observando a mudança do lugar da incógnita. Bem, aqui, né, recuperando as discussões sobre as operações no campo aditivo, que vimos na sequência 2, vimos que o problema de composição, né, são aqueles em que a junção das partes permite obter o todo. Nos problemas de transformação, existe uma mudança temporal, né, que altera o todo, ou para mais ou para menos. E nos problemas aí de comparação, o próprio nome já diz tudo, há uma comparação entre as partes ou entre as medidas, estabelecendo para isso uma comparação entre as medidas para mais ou para menos. E na categoria da composição de transformação, são dadas duas transformações e se busca uma terceira, que será determinada pela composição dessas transformações. Então, nós trouxemos vários exemplos no último encontro, com relação a essas ideias aí do campo aditivo de Verneau. Então, hoje, nós vamos direcionar o nosso olhar sobre a mudança da incógnita, né, nos problemas que envolvem uma mesma categoria. Então, vamos seguindo aqui. Bom, aqui, no caso aqui, nós vamos, o seguinte, né, o que vem a ser uma incógnita, né? A gente está falando disso, mas o que é isso, né? E que dificuldades a mudança do lugar da incógnita traz para a aprendizagem da resolução de problemas no campo aditivo? Então, essa palavra não é muito comum entre os professores aí dos anos iniciais, né? Mas tenho certeza que todos vocês aí, ao analisar uma situação, problema, se deparem com as
né, com as incógnitas, né, e sempre, né, no decorrer desse trabalho, no ensino aí, nas atividades aí em sala de aula, as dificuldades dos estudantes na compreensão da pergunta apresentada pela situação proposta. Então, nós veremos aqui, né, algumas questões, e vamos tentar responder essas dúvidas, né, o que é isso, afinal de contas? Bom, então, o que vem a ser, né, uma incógnita? Então, segundo o nosso dicionário, né, é uma das definições para a matemática, é que a incógnita é uma grandeza que deve ser encontrada na resolução de um problema ou de uma equação. Então, com certeza, vocês já se depararam com essas situações em que a incógnita está presente, né? Ou seja, são grandezas discretas ou contínuas que se deseja encontrar dentro de um problema ou de uma equação. Então, a incógnita, portanto, estará delineada a partir da pergunta apresentada pelo problema, né? O que está posto ali. E essas dificuldades, né? Que dificuldades a mudança do lugar da incógnita traz para a aprendizagem da resolução de problemas do campo aditivo? Então, essa resposta aqui, né, como nós vimos no encontro anterior, as categorias, as situações que envolvem o significado do campo aditivo para cada problema apresentado, iremos observar que, dependendo da pergunta, né, e dos dados disponíveis, haverá uma mudança do que se pretende, né, do que o estudante observe e encontre. Então, para isso, nós iremos revisitar as categorias apresentadas no encontro anterior, sintetizadas através de um esquema, e em seguida apresentaremos 2 problemas, para que você observe que o problema é o mesmo, mas que a mudança da pergunta, né, deverá redefinir também o tratamento dado pelo estudante na busca da solução. Então, seguindo. Então, aqui, com relação ao significado de composição, nós temos, né, as partes, né, a parte aqui, no caso, nesse esquema, retomamos esse significado, né, verificamos que os problemas de composição, ele envolve composição das partes para se ter um todo. E aqui existe uma relação direta, né, entre as partes e o todo, certo? Então, segundo as pesquisas de Machina, né, de 2010, mostram esses problemas quando são apresentadas as partes para a obtenção do todo. Um percentual de acerto maior do que quando se tem uma das partes e o todo, e se deseja encontrar a outra parte. Então, aqui a gente vê que os estudantes têm mais facilidade, aí, têm mais acertos, né, nesse tipo de situações, problemas da ideia aí da composição. Então, seguindo. Bom, os exemplos aqui que a gente traz para vocês, com relação ainda ao significado de composição, Mário tem 10 figurinhas e Pedro tem 15. Quantas figurinhas tem os dois juntos aqui, certo? Então, quais são as partes? 10 que o Mário tem, 10 figurinhas, e o Pedro tem 15. Né? Então, eu quero saber quantas figurinhas tem os dois juntos. Então, as partes aqui eu preciso saber do todo, né? Porque foram colocadas partes. Então, é aonde que muitos estudantes obtêm mais sucesso na resolução dessa situação, problema aqui. Então, no primeiro, né, nesse problema aqui, nós podemos perceber que a relação é direta entre as partes para a obtenção do todo. Então, agora, já na segunda situação, Mário e Pedro têm juntos 25 figurinhas. Se Mário tem 10 figurinhas, quantas figurinhas tem Pedro? Então, eu já tenho aqui, no caso, o todo, já foi dado o todo, né? Então, quais são as partes? Eu tenho uma das partes, que se o Mário tem 10 figurinhas, que é a parte do Mário, né? Quantas figurinhas tem o Pedro? Então, uma das partes estão aqui e tem o todo. Então, eu preciso saber a parte que cabe ao Pedro. Então, como faremos isso? Quais são as propostas, né? De eu pegar do todo, eu retirar 10, né? Subtrair 10, que
que são 10, se Mário tem 10 figurinhas, né? Já vou tirar a parte aqui que cabe ao Mário, para obtenção do valor que eu vou encontrar aqui de quantas figurinhas que tem o Pedro, né? Então, 25 menos 10, ou, né, eu posso fazer essa subtração, ou também cabe uma adição. No caso de 10 figurinhas, eu ir fazendo uma contagem, né? Até eu chegar aí no 15, para que eu possa descobrir, né? E chegando aí no total, quais seriam as figurinhas de Pedro. Tá? Então, são formas aí, não existe uma forma única de se chegar a essa resolução. Então, seguindo. No caso aqui do significado da transformação, né? No caso, eu tenho o estado inicial, estado final, né? E tanto o estado inicial como o estado final, existe aqui uma relação direta, né? No caso, a transformação, estado inicial com o estado final e a transformação, certo? Então, vamos analisar essas situações, problemas aqui. Nós vamos ver duas delas. Então, as situações aqui de transformação direta, em que o estudante deve observar uma mudança temporal, são aquelas em que eles também apresentam mais acertos. Percebe se tem, né, no caso, se há ganhos, né, que deve adicionar uma grandeza para a obtenção do estado final, ou resultados. E se a situação apresenta uma perda, né, os estudantes devem subtrair a uma grandeza para a obtenção do estado final. Então, mas para observarmos a mudança do lugar da incógnita, apresentaremos duas situações, né, uma de transformação direta, e outra em que os estudantes apresentam maior dificuldade na busca da solução. Vamos seguindo. Bom, então, com relação aí ao significado da transformação, nós trouxemos aqui esses dois exemplos. Luísa coleciona chaveiros, ela tinha 12 e ganhou 7 de sua irmã. Com quantos chaveiros ela ficou? Então, tem o estado inicial aqui, porque ela tinha 12, né, chaveiros, e no caso, ela ganhou, existe uma transformação aqui, que ela ganhou 7, né, chaveiros da sua irmã. Então, eu preciso saber do estado final, então, com quantos chaveiros ela ficou, né? Então, como que eu posso, então, estar chegando a essa solução, né? No caso de 12, né, porque se ela já tinha 12, eu vou adicionar mais 7, né? Chegando aqui a 19 chaveiros, né? Já na situação 2, né? Na segunda situação aqui, Luísa coleciona chaveiros. Ela tinha 19, deu alguns para sua prima e ficou com 12. Quantos chaveiros ela deu? Então, no estado inicial, são 19 chaveiros, né? No caso aqui, o estado intermediário, ela deu alguns chaveiros, né? E o estado final, né? Porque diz aqui, ó, deu alguns para sua prima e ainda ficou com 12. Então, quantos chaveiros ela deu? Então, aqui está, né, a incógnita, né? O que eu preciso saber, né? O que eu preciso descobrir aqui? Então, neste caso aqui, é uma situação em que os estudantes, eles apresentam um pouco mais de dificuldade para resolver. Então, mas nesse sentido, né, você, professor, pode ajudar trazendo diferentes possibilidades de resolução. Por exemplo, no caso aqui, partindo de 19, né? 19, ela tinha 19, e no caso eu vou subtrair 12, né? Porque ela deu alguns, subtraindo 12, então eu vou chegar a 7. Ou uma solução que utiliza na contagem, né? A partir de 12, eu vou contando de 1 em 1 até obter 19, né? Então, portanto, foram adicionados 7 aí, para se chegar a 19, ok? Então, seguindo. Agora, temos apresentando aqui a estrutura, né, do significado da comparação. Nós temos aqui, né, duas medidas, né, e tem a relação aqui, né, essa é a relação, né, qual a relação das duas medidas aqui.
Então, as situações de comparação envolvem duas medidas e se estabelece uma relação entre essas medidas. Se é maior que ou se é menor que, enfim, entre outras. Então, nós veremos aqui alguns exemplos também para elucidar tudo isso. Bom, aqui, com relação à comparação, Ivan tem R$18 e Fabrício tem 10 a mais que ele. Quantos reais tem Fabrício? Então, uma medida aqui, 18, né? Porque R$18 é o que Ivan possui, né? Tem. E, no caso, a medida é de 10, porque eu já estou dizendo, ó, que Ivan tem R$18 e Fabrício tem 10 a mais. Então, essa aqui é uma outra medida. Então, a relação entre essas medidas, qual é? Quanto a mais aqui, certo? Então, nesse sentido, aqui a comparação que se deseja saber é quantos reais que Fabrício tem em comparação ao Ivan. Então, para isso, né, pode-se realizar um procedimento de contagem de 18 até chegar a 28, né, resultando aí em 28, ou, né, 18 mais 10, como está colocado aqui, que vai resultar em 28. Ou ainda fazer um procedimento, né, de subtração aqui, subtrativo, a partir do 28 e subtraindo de 1 em 1, né, sucessivamente até chegar no 18, o que resulta também essa diferença de 10. E na situação 2, Ivan tem alguns reais e Fabrício tem 10 reais a mais que Ivan. Se Fabrício tem 28, quantos reais tem Ivan? Então, eu tenho também a medida aqui. Fabrício, estou dizendo que Fabrício tem 28, né? E a outra medida aqui, não, qual seria? Quanto que Ivan possui? Então, Ivan tem alguns reais, né? Então, eu sei que Ivan tem alguns reais e Fabrício tem 10 reais a mais que Ivan. Se Fabrício tem 28, quantos reais tem Ivan? Então, essa que é a minha incógnita aqui, o que eu preciso saber. Então, a ideia é a mesma, ou seja, os problemas de comparação apresentam duas medidas de grandeza, né? E a do Ivan e a do Fabrício. Fabrício tem R$28 e preciso saber quanto tem o Ivan. Então, como o Fabrício tem 10 reais a mais que Ivan, vamos organizar aqui esses dados para encontrar o valor que o Ivan possui. Então, portanto, 28 menos 10 vai resultar em 18, né? O que permite dizer que o Ivan tem 18, né? 18 aqui reais, certo? Então, esse tipo de situação é uma das que as crianças apresentam maiores dificuldades. Uma vez que, para encontrar a solução, ela precisa perceber que, se uma criança tem mais, a outra, consequentemente, vai ter menos. Falando dessa forma, vocês vão dizer, nossa, Nilce, o que você está falando é muito óbvio, né? É muito evidente, mas é importante destacar que as crianças, muitas vezes, utilizam essas palavras, né, como chave, né? Se é a mais, é a menos, e querem resolver esses problemas utilizando esses meios, né? Com a palavra, é a mais ou é a menos, se é de mais, então vou fazer uma operação de adição, se é de menos, vou fazer uma operação de subtração. Então, a gente precisa fazer com que eles compreendam, né, esse contexto aí com relação à situação problema, né, que foi colocada para eles, né, o desafio. Então, essa é a questão aqui. Então, seguindo. Bom, com relação aqui ao significado da composição de transformação. Então, nessa categoria aqui são dadas duas transformações e se busca uma terceira, que será dada pela composição dessas transformações. Veremos também mais dois exemplos, né, para estar elucidando isso aqui. Então, vamos lá. Bom, no caso, composição de transformação. Qual é a situação aqui? Primeira, Rafael tinha 11 figurinhas, ganhou 10 na primeira rodada do jogo, né, de bafo, depois ganhou 3 na segunda rodada,
com quantas figurinhas Rafael ficou ao final da segunda rodada. Então, olha, existe aqui duas transformações. A primeira transformação que teve um ganho aí de 10, né? De 10 figurinhas. Na segunda transformação, teve mais um ganho de 3 figurinhas, sendo que ele já possuía 11 figurinhas, né? Então, a ideia aqui é eu estar adicionando 10 mais 3, o que ele ganhou, né, nessas rodadas, e mais, né, lembrando que ele já possuía 11, que vai resultar em 24. Né? Isso aqui é bastante importante, fazer com que as crianças vão compreendendo esses momentos, né? O que ele já possuía, o que ele foi ganhando nessa rodada, né? Com relação ao jogo aí das figurinhas. Mas são transformações aqui positivas, né? De 10 e de 3, que adicionando ao que já possuía, resultou em 24. Já a situação 2, que Rafael tinha 11 figurinhas. Ganhou 10 na primeira rodada do jogo de bafo e ganhou algumas na segunda, terminando o jogo com 24. Quantas figurinhas ele ganhou na segunda rodada? Então, eu tive uma transformação. Aliás, também duas transformações aqui, né, gente? Então, a primeira transformação, ele teve um ganho de 10. Na segunda, que é onde está a minha incógnita, né, o que eu preciso saber, né, porque na segunda, olha, ele ganhou algumas na segunda rodada. Então, é isso que eu preciso descobrir. Sendo que ele, né, terminando o jogo com 24 figurinhas. Então, aí é que está a questão para ser resolvida, né? Então, nós podemos, no caso aqui, se eu tenho 24, se ele ganhou, né, 10, né, ele ganhou 10, ele já possuía 11, ele ganhou 10, e eu não sei qual é a segunda, né, na segunda rodada que ele possuía, então, 24 menos 21, porque 11 é que ele possuía e 10 ele ganhou, então aqui já são 21 figurinhas. E ver a diferença aqui com 24. Então, 24 menos 21 figurinhas vai resultar em 3. Então, na segunda rodada, ele teve um ganho de 3 figurinhas, certo? Então, vamos lá. Bom, eu posso estar fazendo essa operação, como eu também posso estar, a partir aqui também do 21, quando eu somar as crianças, né, poderiam estar pensando assim, se ele tinha 11 figurinhas, ganhou 10, né, na primeira rodada, e ele terminou o jogo com 24, eu posso estar adicionando essas 21 figurinhas, né, porque com essa contagem aqui, até chegar no 24, que eu vou também encontrar qual é essa diferença, que são as 3 figurinhas que ele conseguiu na segunda rodada. Então, seguindo. Bom, gente, mas antes de eu seguir aqui, vocês estão vendo a importância da gente diversificar, né, nossos problemas. Com o mesmo problema, eu estou fazendo a mudança da incógnita, né, mudando aqui. Vocês podem ver que é o mesmo problema, a gente só foi mudando aqui o lugar da incógnita, né, e como faz diferença. E faz com que as crianças vão refletindo, vão pensando, né, estimulando aí seu raciocínio e sempre dando prioridade para as estratégias que elas utilizam. Então, a gente está trazendo aqui alguns exemplos, né, e algumas formas de como poderia se chegar ao resultado final aqui dessas propostas que apresentamos até aqui. Então, seguindo. Nós chegamos ao nosso terceiro momento. Né? Então, nesse terceiro momento, nós vamos analisar aqui algumas atividades da sequência 3, né, com o foco aí nas operações do campo aditivo. Bom, nessa sequência 3, né, há várias habilidades que tratam aí do pensamento aritmético, com o olhar na quantificação, que é ler, escrever, sequenciar e ordenar números. Mas vocês puderam observar que o foco do nosso encontro formativo, né, hoje aqui no caso, são as operações do campo aditivo.
com a observação da mudança do lugar da incógnita. Então, por esse motivo, nós destacaremos aqui algumas habilidades que tratam especificamente, né, do campo aditivo. Então, na aula 2, né, que é a troca de figurinhas repetidas, nós temos a habilidade essencial, que é a EF01, MA04, que é contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. Então, vamos lá. Então, né, no caso aqui, né, professor, é importante a gente sempre estar estudando, analisando as demais aulas também, relacionadas aí à contagem e ordenação de números, né, que pode organizar, né, e se achar conveniente, novas situações de resolução de problemas que permite aí aos estudantes refletir sobre o lugar da incógnita. Então, seguindo. Já na aula 13, Juliane e Gabriel resolvem problemas. Nós aqui são duas, né, nós temos duas habilidades, a EF01 e MA06, que é construir fatos básicos da adição e da subtração, e utilizá-los em procedimentos de cálculos mentais, escritos, e para a resolução de problemas. E temos a EF01 e MA08, que é resolver e elaborar situações, problemas de adição e subtração, com significados de juntar, acrescentar, separar e retirar com o suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. Então, neste caso aqui, né, os problemas aqui do campo aditivo e situações para a construção desses fatos fundamentais da adição, os resultados podem ser obtidos ou pela subtração ou pela adição, com uma sobrecontagem, podendo apoiar-se no quadro numérico, que é tão importante, né, para o uso aí dos nossos estudantes na sala de aula. Vamos seguir. Já na aula 5, né, que é a aula que, inclusive, nós vamos analisar aqui, é uma revoada de pássaros, que também é a habilidade F01 e MA08, também com o objetivo aí, né, de resolver situações envolvendo diferentes significados da adição e de subtração, utilizando em diferentes procedimentos, né, como tampinhas, imagens, ou mesmo materiais de contagem, né, e para que possa resolver as situações apresentadas, bem como produzir registros que possam demonstrar o caminho, né, que permitiu chegar a uma solução. Vamos seguir. E na aula 9 também, que apresenta a mesma habilidade aqui, né, aula 9, elaborando problemas, também com a EF01MA08, né, então é importante, ó, vocês estão vendo como essa habilidade já está bastante presente aí, né, em resolver e elaborar problemas em várias aulas. E também quero estar chamando a atenção de vocês, gente, para a importância desse, né, como a própria habilidade fala, né, do uso dos materiais manipuláveis, né, o quadro numérico, que ele é fundamental para o trabalho aí com a matemática, com as nossas crianças, ela se faz necessário, né, porque as crianças, para resolver as situações, problema, para poder ser de apoio para essa contagem. Então, é bastante significativo e útil o quadro numérico, entre outros os materiais manipuláveis. Então, agora, né, chegou a hora da gente conhecer, né, e fazer a análise da aula I5, dessa sequência 3. Então, vamos lá. Bom, então, a habilidade e evidência, né, essa aqui que eu falei várias vezes, li para vocês, a EF01MA08, essa habilidade, ela aborda a resolução, né, de problemas de adição e de subtração, né, trazendo diferentes significados, então, para trazer uma maior aproximação com os referenciais que tratamos, né, o campo aditivo, iremos analisar, então, essa aula aqui, que vai nos direcionar, né, vamos direcionar o nosso olhar aí para essa análise, né, olhando para o campo aditivo de Verneau. Então, vamos seguindo. Bom,
Aula 5, né? Uma revoada de pássaros. O que vamos aprender nesta aula? Vamos resolver problemas matemáticos, né? O objetivo da atividade é resolver, né, como já disse, os problemas do campo aditivo, levando aqui em conta as suas diferentes, né, diferentes categorias aqui, por meio de estratégias pessoais, fundamental, porque as crianças trazem muitas estratégias, a gente tem que valorizar esse momento. Então, ao iniciar a aula, é importante contextualizar, sempre perguntando, no caso aqui, se as crianças costumam observar como é uma revoada de pássaros, né, gente? A gente perguntar para as crianças, parece uma coisa assim meia boba, né? Mas é importante a gente, né? Só estou falando de pássaros, será que eles já observaram os pássaros, né? Nas árvores, nas proximidades das suas residências, das suas casas, enfim, ou até mesmo da escola. Você sabe que se do que os pássaros se alimentam, quais são as suas características, né? Perguntou também o que é uma revoada, porque no texto, né, na situação problema, traz sobre isso, né? A palavra revoada. Para a gente é muito comum, mas para as crianças, será que eles vão entender tudo isso? Isso tudo faz a diferença, a gente, né, na hora de resolver esses problemas propostos para as crianças, né? Então, repertoriar, né? Enriquecer o vocabulário das nossas crianças aí, tá? Que faz parte também. Então, seguindo. Bom, aqui eu fiz o print da tela, aí conforme está no material, né? No caso aqui, Juliana e Gabriel viram da janela de casa, né, uma revoada de andorinhas. Ele sabe que são, né, ele sabe que são andorinhas, né? Porque a gente fala andorinha, mas será que ele sabe o que é isso? Pois tinham visto fotos dessas aves nas figurinhas. Por isso que é importante a gente estar contextualizando, trazendo isso para a sala de aula como discussão mesmo. É importante, gente, nós fazermos a leitura desses textos, né, para que eles entendam, né, que todos entendam aí a proposta da atividade, ou solicitando até mesmo uma leitura compartilhada por aqueles que já têm domínio aí, né, autonomia da leitura, que infelizmente nem todos têm, né, lembrando aí o momento que nós estamos vivenciando ainda, e principalmente os anos anteriores com relação, né, o ano pandêmico aí, né, crucial que vivenciamos, que graças a Deus está passando tudo isso. Então é importante que todos compreendam, né, o que está sendo solicitado. Então o ideal é que os estudantes realizem essas atividades em duplas e que possam aí ter um momento de discussão para que eles possam comentar suas resoluções. Esse é um momento assim crucial da aula, né, gente? Vamos seguindo. Então, a proposta é, né, nesse primeiro item, né, as andorinhas pousaram em 2 árvores. Juliana contou e disse que havia 20 delas em uma árvore. No total, ela disse que contou 36 andorinhas. Quantas andorinhas pousaram na outra árvore? Então, neste caso aqui, né, gente, para a realização da atividade, os estudantes podem apoiar-se na contagem de desenhos, fazendo risquinhos, né, bolinhas, enfim, registrando 36 e separando o restante, ou seja, os 20, né, que foi visto numa das árvores aí, né, e contar também o que sobraram, obtendo aí o resultado de 16. Então, outra possibilidade é a sobrecontagem, considerando, né, as 20 andorinhas numa das árvores, e a partir do número 21, né, eu ir fazendo a contagem até chegar no número 36, e registrar o resultado, que é essa diferença de 16. Então, nesses 2 problemas, pode aparecer tanto a adição como a subtração, né? Como 20 mais 16 vai chegar no 36, vai resultar em 36, ou dos 36 eu tirar a diferença, né? Que numa das árvores havia 20 pássaros, que vai dar 16.
Então, gente, é importantíssimo chamar a atenção de vocês para um momento, assim, de dar espaço aos nossos estudantes para que eles coloquem as suas estratégias, para que eles falem, né? Ou se eles tiverem dificuldade em falar como fizeram, que eles demonstrem isso na lousa, né? Ampliando aí o repertório de soluções e né, possíveis, né, que eles encontraram aí, e a validação dessas respostas. Então, como eu já disse, é um momento riquíssimo da aula que a gente não pode deixar de lado. Então, é muito provável que haja crianças que precisam se apoiar no quadro numérico, como eu já falei, como é importante esse quadro numérico aí, né, na realização da contagem, ou utilização de materiais manipuláveis. Então, esses materiais devem estar sempre disponíveis para que os estudantes possam utilizá-los, né, e sistematize, voltando aos enunciados dos problemas para verificar se a resposta condiz com o que foi solicitado. E, a partir desses problemas, você, né, professor, pode elaborar outros problemas, diversificando aí, né, semelhantes a eles, diversificando e fazendo a mudança da incógnita, que essa é a nossa proposta. E retomando aqui os conceitos discutidos, então, no problema 1, nós vimos que é de composição, né, porque sabemos que uma das partes e o total se deseja descobrir a quantidade de pássaros que está na outra árvore, e já no problema 2 aqui, né, as 36 andorinhas voltaram a voar e se separaram em 2 grupos. Em um deles havia 10 andorinhas. Quantas andorinhas havia no outro grupo? Então, observando esse problema 2 aí, ele também é do campo aditivo e está na categoria da composição. Mas os dados são reorganizados, permanecendo o mesmo número de pássaros, ou seja, 36. Eles são reagrupados para se observar as novas partes que compõem este mesmo total de pássaros. Vamos rapidinho, gente, porque hoje acho que eu estou extrapolando. Bom, chegamos ao nosso quarto e último momento, né, que nós vamos aqui discutir algumas sugestões para o planejamento do trabalho didático aí de vocês. Então, seguindo. Primeiro, estudo e aprofundamento da sequência 3 com foco nas operações do campo aditivo. Então, no estudo e aprofundamento dessa sequência, gente, é importante mapear quais são as unidades temáticas que estão sendo propostas, analise aí as habilidades que estão apresentadas e com os conhecimentos que você já possui sobre a sua turma, né? Daquilo que já foi, que vocês já viram das avaliações, que vocês não estão recebendo aí os resultados aí na plataforma, enfim, destaque aqueles que possuem mais dificuldade para estar trabalhando com eles. E a partir dessa análise do estudo realizado dessa sequência, veja quais são as dúvidas que ainda ficaram. Há alguns suportes teóricos, né, que disponibilizamos aqui nos nossos referenciais aqui da pauta no último slide. Seguindo. O segundo momento é a análise da aula, né, organizando novas situações de resolução de problemas que envolve a mudança da incógnita, né, do lugar da incógnita. Como é bastante importante a gente estar diversificando, como os exemplos citados aqui para vocês, ok? Então, seguindo. Aqui, gente, é uma sugestão, né, para o mapeamento, para que vocês possam acompanhar aí esse trabalho. É importante vocês mapearem aí os conhecimentos que os estudantes possuem no campo aditivo. Você pode organizar, aqui apenas uma sugestão, né, um quadro como esse que nós estamos apresentando aqui, olhando aqui para quais situações, problemas que vocês já trabalharam, ou que não trabalhou e que precisa ser trabalhado até para ir direcionando o trabalho de vocês, né? No caso, nós temos aqui da composição, da transformação, então, é apenas um exemplo, eu tenho certeza que vocês podem estar usando isso e ampliando isso para o trabalho em sala de aula. Bom, e aqui, gente, finalizando, né? Rapidinho hoje, né? Então, retomamos o roteiro formativo pensado no primeiro bimestre, retomamos o campo aditivo, observando em cada situação o papel que a mudança do lugar da incógnita desempenha, analisamos a aula 5 dessa sequência 3 e a sua relação com o pensamento aritmético, operações, né, no caso o campo aditivo, a mudança do lugar da incógnita. E sugerimos atividades para o desdobramento do trabalho na escola após a formação.
E aqui são as nossas referências que utilizamos na nossa pauta. Bom, gente, hoje foi bastante rapidinho, eu espero ter contribuído com os conhecimentos de vocês, com as reflexões, e até o próximo encontro, tá? Tenha um bom estudo e um bom desdobramento aí com seus pares. Até breve.